Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado, TV Estadão e o Facebook do Caderno Metrópole. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda segunda-feira trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. No programa de hoje, o direito no divã. Será que a psicologia e o direito dialogam? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalista. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a desembargadora Ivana Davi. Tudo bem, doutora Ivana? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos internautas. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço pela sempre. presença. Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia, renomado para trazer luz a esse tema. Tudo bem, doutor Jacó? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Camila. Bom dia, internauta. Doutor Jacó, inclusive, tem um livro chamado Direito no Divã. Do que se trata esse livro, doutor Jacó? Só para a gente trazer esse ambiente do direito e da psicologia aqui. Conta para o nosso internauta. Bom, o Direito no Divã foi um livro organizado pelo meu filho, que é advogado, Flávio Goldberg, sobre a minha militância forense durante 25, 30 anos, principalmente na área do crime, mas em geral no direito, no campo do direito, né? E sempre no enfoque da subjetividade, quer dizer, partindo da ideia de que só é possível compreender o procedimento humano dentro da sociedade e a repercussão, a reverberação desse comportamento, quer dizer, o que ele faz quando esbarra com a justiça. Se você entender o seu íntimo, se você entender as causas, ou seja, esse comportamento é resultado. Existem causas e a resposta é a aplicação da justiça. Doutora Ivana, para o juiz e para um desembargador entender a subjetividade dos indivíduos é fundamental também. É fundamental. Tanto é assim que o direito e os juízes usam a psicologia, e nós temos grupos dentro do próprio Tribunal de Justiça de psicólogos, sociólogos e até psiquiatras que auxiliam o juiz, que traz ao juiz esse olhar de entendimento. Então, quando a gente vai trabalhar não só no mundo do direito penal, mas, por exemplo, em direito de família, em violência doméstica, em crimes sexuais contra a criança, a psicologia entra, né, de uma forma muito contundente e traz ao juiz, ele faz o quadro psicológico, não só do autor do crime, mas muitas vezes da própria vítima, e traz isso ao juiz como um meio de prova. Então, a criança que é vítima de abuso sexual, ou pelo menos que vem à justiça como vítima de abuso sexual, ela passa sim por um estudo psicológico para que o psicólogo desenhe ao juiz, traga para o juiz de uma forma técnica e especial, do olhar da psicologia, qual é o entendimento daquela criança sobre o crime, se às vezes ela está sendo ou não manipulada. Então a psicologia, ela fala muito bem com o direito e, na verdade, ela é um olhar, é uma das ferramentas que ajuda o juiz a aplicar a lei no caso concreto. E, doutor Jacó, para os operadores do direito, que são indivíduos também, né? A justiça é composta por indivíduos. Como é que funciona? Como é que é esse funcionamento psíquico para os operadores do direito? E aí a gente está falando de advogados, juízes, desembargadores, todos que compõem o judiciário. De certa maneira, é preciso compreender que o direito é uma normatização de como deveriam ser as relações humanas e o comportamento do indivíduo na sociedade. Quer dizer, o direito essencialmente é um código de comportamento, de conduta. Você tem que fazer isto sob pena de. Não é? Basicamente é isso. Muito bem. Quem é que opera o direito? Quem é que trabalha com essa sistemática? São realmente os advogados, juízes e assim por diante. Essas pessoas, elas estão ao mesmo tempo fora e dentro do processo. Por exemplo, o juiz, ele vai ter que decidir, basicamente, se aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, um fenômeno que realmente precisa ser avaliado e decidido por ele.
Ou seja, é uma matéria extremamente complexa. Como disse a doutora Ivânia, são inúmeros olhares que vão se cruzar. São muitos vieses em perspectiva. Mas, basicamente, é o aprofundamento, e Foucault fala muito disso, é o aprofundamento das razões, das motivações, aquilo que leva o indivíduo, como disse a doutora Ivânia, o que é que levou o sujeito a exercer, a cometer o crime da pedofilia. Como é que ele cometeu esse crime? Qual é a possibilidade de uma reparação não é bem o termo, mas de uma recuperação eventual desse sujeito? Vai haver uma aplicação, vai haver uma penalização. Esse apenado, ele tem condição de voltar para a sociedade? Em que circunstância? E é claro que nós não estamos falando só teoricamente, nós estamos falando numa prática brutal e violenta, que é a questão penitenciária no Brasil, sim. E assim por diante, não é? Sim, estamos aí com o quadro da Secretaria do DEPEN, mostrando aí o número de presos encarcerados no país, que é um número, o DEPEN passa o número de 776, aproximadamente 1.000 pessoas presas. O CNJ, que tem um número mais atualizado, que são os números do mês de novembro, também passa para nós 666.000 pessoas presas. Alguma coisa tem que ser feita, e o nosso maior desafio é achar por onde quebrar esse ciclo. Prende, também não é só a solução. Né? Doutora Ivana, só para o nosso internauta te conhecer um pouquinho melhor, né? Quantos anos você já atua no Judiciário Brasileiro? Eu sou uma juíza de direito, eu ingressei na carreira em 89, 90, né? Tenho 27 anos de carreira e estou trabalhando no crime há 26 anos. Então, na minha carreira, só o primeiro ano que eu fiz jurisdição cumulativa, trabalhava no civil e no crime, quando você é juíza substituta. Depois eu já vim para São Paulo em 91, 92, me especializei, fiquei na 3ª Vara Criminal Central. Depois eu fui ser juíza num departamento de investigação e de corregedoria, onde fiquei quase 10 anos. Aí fui para a 8ª Vara Criminal e hoje sou juíza substituta na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Só trabalhei com crime. Então, há mais de 20 anos trabalhando com esse cenário. 26 anos trabalhando com crime. E eu imagino que para o profissional, por vezes, tem que ligar e desligar certas chavinhas mentais. O doutor depois pode repercutir sobre isso. Não dá para somatizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque trabalhar com crime é muito pesado para todo mundo, assim, é um ambiente pesado. E sendo desembargadora, a senhora tem que adotar várias decisões, tomar decisões baseadas muitas vezes em depoimentos, em fatos, claro, toda a gama de provas possíveis ali, né? E eu fico pensando se em algum momento não tem um caso que a senhora pegue e mexa assim com o seu íntimo, né? E fale assim, puxa vida, quer dizer, até que ponto a Ivana como pessoa se choca por vezes com a doutora Ivana desembargadora, e como que existe um autocontrole, né? Quer dizer, como é que você consegue fazer esse manejo? A própria lei, e a lei é muito mais inteligente que o homem, né? Ela coloca para os juízes posturas legais, onde que um juiz, se eventualmente ele está impedido. O impedimento do juiz é com causas objetivas. Então eu não posso julgar o meu amigo, não posso julgar meu inimigo, eu não posso julgar meu pai, eu não posso julgar meus familiares. Então, a lei, ela discrimina os casos em que um juiz não pode julgar. Mas ela também tem um dispositivo que diz que o juiz, eventualmente, se dá por suspeito. E a suspeição é uma causa emocional, uma causa interna. Então, eventualmente, eu nunca tive um caso desse. Já. Mas se eventualmente eu me sentisse psicologicamente envolvida, eu, como juíza, posso declinar da minha jurisdição, no caso concreto, e o julgamento é passado para outra pessoa. Isso a lei determina, né? Nós temos a Câmara de Direito, uma Câmara especial que chama, e ela julga caso de impedimento, suspeição do juiz. Até esse impedimento pode ser dado, inclusive, por terceiro. Então, eventualmente, eu tenha passado por um caso de família e o advogado entenda que eu não tenho condições de julgar aquilo porque eu estou impedida, estou emocionalmente envolvida. Ele impõe o meu impedimento. A gente vê isso na Lava Jato.
Por exemplo, o ex-presidente Lula vive dizendo que o Moro está impedido e é suspeito de julgar o caso dele. O Moro se diz, não sou suspeito, tenho a minha independência simplesmente respaldada pelo meu preparo e não se dá por suspeito nem impedido. Normalmente o recurso sobe para o TRF, no caso dele, e o tribunal fala que não está nem impedido nem suspeito e mantém o julgamento com o juiz. Então existe ferramenta dentro do Código de Processo Penal e dentro do Código de Processo Civil que blindam o juiz dessa situação. Interessante esse olhar e depoimento da doutora Ivana, né, do Dr. Jacó. O Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, inclusive, é doutor em psicologia, mas também atuou muitos anos no direito. Na psicologia, a gente pode usar essa mesma ideia, né? O psicólogo, ele, como se ele colocasse todas as crenças, né, os valores dele dentro de uma caixinha. E na hora que ele entra na sessão de terapia, ele coloca a caixinha, a gente pode dizer, em suspenso ali. No iCloud, né? No iCloud, né, na nuvem, doutora Ivana, para poder fazer um manejo com o paciente, né, para poder estar inteiro para esse paciente. E aí devolvo essa mesma pergunta que eu fiz para a doutora Ivana, na psicologia, como é que é feito também esse manejo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a sua pergunta, Camila, ela não só é complexa, séria, grave, profunda, como é muito oportuna. Nós vivemos hoje no Brasil um momento de muita radicalidade e polarização. O país está praticamente rachado ao meio em duas posições, de uma forma que eu me lembre só aconteceu na década de 60 e redundou no que aconteceu. Existe um livro que é fundamental para que o internauta compreenda esse drama ao qual você está aludindo. Chama-se Trem Noturno para Lisboa. Porque essa discussão não é só para o juiz de direito, é para o médico. Como é que o médico faz, por exemplo, quando recebe no pronto-socorro, de um lado um bandido e de outro lado um sacerdote? Estão os dois ali precisando de pronto atendimento. Quais os critérios científicos e morais? Aonde terminam esses critérios e aonde se inicia um processo de isenção absoluto no qual ele se desliga das suas posições, porque todo ser humano tem posição. Então, essa ideia de que psicólogo, neutralidade absoluta, isso é uma farsa. Utopia, seria. Morreu, ele não sabe, mas está morto, né? Exatamente. O indivíduo, nós sabemos que todos nós temos as chamadas preposições. Essa ideia, não, você tem preconceito? Tem. Todo ser humano tem preposição, preconceito. O importante em termos de civilização é manipular, manejar, como você disse, os nossos preconceitos e fazer sobrelevar uma questão de ética. Quantas vezes eu recebi no meu consultório, por exemplo, paciente que deixou claro que era antissemita. O senhor que sentou na minha frente e disse, eu não gosto de judeu, mas vou escolher você, porque você é um sujeito que eu acho que é competente e assim por diante. Aquilo nunca me abalou absolutamente em nada, mas é claro que eu tive que forjar uma blindagem para que eu não me envolvesse nesse sentido. Então, o não envolvimento, seja do juiz, do psicólogo, do médico. Você imagina isso no médico? Uma mulher médica, por exemplo, que tem que atender um estuprador que foi baleado. É óbvio que ela vai ser atingida nas suas emoções, nas mais profundas. Ela tem que constatar que foi atingida, mas terá que colocar o processo de ética acima disso. Essa que é a questão. A doutora Ivana colocou um caso concreto que todos nós estamos acompanhando, que é essa situação do ex-presidente Lula e do juiz Sérgio Moro. E realmente, não sei qual a sua posição, desembargador, mas eu acho interessantíssimo esse fenômeno que está acontecendo hoje, da justiça ter se transformado em mais transparente. Tem gente que critica, por exemplo, que os tribunais e as decisões e as sessões, principalmente do Supremo Tribunal Federal, estejam sendo televisionadas. Eu acho um ótimo exercício
não só de democracia, mas de amadurecimento. O direito e a justiça não podem ser sagrados, muito menos a medicina e a psicologia. Essa ideia do médico, por exemplo, infelizmente é ainda uma espécie de reserva, principalmente no nosso campo, né? No campo da saúde. O médico chega e diz, olha, o seu problema é esse, você tem que tomar essa medicação. O paciente diz, não, mas dá para você explicar melhor? O médico toma uma posição de onipotência. Não, ou você faz o que eu estou dizendo, ou então você procura outro caminho, coisa e tal. Isso é um absurdo. Quer dizer, o dono do nosso corpo somos nós. O dono da nossa liberdade, no caso, por exemplo, da discussão do Lula arguindo que o Moro é suspeito e o Moro dizendo, não, eu não me sinto suspeito. Eu acho extraordinário porque a opinião pública pode acompanhar. Ela acompanha cada movimento, acompanha os discursos do Lula, acompanha as reações do Moro e cada um pode julgar também. Eu acho isso um grande avanço. Qual a sua opinião, doutor? Eu acho interessantíssimo. A resistência que nós temos de viver um mundo contemporâneo, no fundo, para nós é encantador. Porque é natural do ser humano a resistência. Eu que sou juíza, eu recebo resistência o tempo inteiro. Até porque o que vem a ser julgado por mim, normalmente, ele fica o tempo inteiro querendo que eu leia o pensamento dele, natural, ou que eu entenda porque ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Então, talvez esse meu exercício de 27 anos com a resistência do homem seja uma coisa um pouco natural. Mas a sociedade tem que aprender, e a liquidez da informação, a liquidez do mundo, e Bauman explica isso melhor do que ninguém. Aliás, ele disse também que nós iríamos nos arrepender, né, professor? Mas, enfim, nós vamos viver para ver lá no final se eu vou me arrepender ou não. Mas a liquidez do mundo, e esse nosso programa é uma prova disso, ela exige, ela demonstra a publicidade. E a gente também tem que perceber que, pelo menos desde 2011, já existe uma lei nesse país dizendo que a publicidade é regra. O sigilo é exceção. E eu não vivi a ditadura, mas diziam que na ditadura tinha lá os seus graus de sigilo. E a lei também coloca. Um sigilo, o secreto, o documento secreto, hoje ele tem que passar por uma escaneada de informação para saber se de fato ele é secreto ou não. Não basta alguém vir colocar um carimbo top secret, como a gente vê por aí. Isso não existe mais no nosso país. E essa resistência, principalmente de quem tem o poder da administração, me parece no mínimo tola, porque não tem mais como resistir. A liquidez do mundo, hoje os processos são digitais. Hoje nós lemos, eu já acordo de manhã, leio meu Estadão, é uma herança que eu recebi da minha mãe, não consigo ainda me desvencilhar do papel, estou tentando, mas nós estamos aqui falando agora também para um mundo que a gente não tem nenhum limite. Isso é bárbaro. Porque cada um tem o seu olhar, cada um tem sua tinta, cada um tem seu sentir, e é assim que nós vamos achar um caminho melhor. Então, o fato dos processos serem públicos, o fato do Moro ouvir uma testemunha, dar um enter e já sair no canal YouTube, é muito bom. Isso mexe com o direito e liberdade de cada um pensar o que quer. O fato de um indivíduo entender se é ou não, tecnicamente não vai nem mudar o meu sentir, porque o nosso é técnico. Eu tenho ética, eu tenho os limites da lei e da Constituição para dizer o que é certo ou errado. Mas não tem problema nenhum o outro não concordar. É o que eu falo, o fato do outro não concordar ou não gostar, nem de longe se torna meu inimigo. É isso que talvez a gente tenha que trabalhar, menos resistência. Entendeu? O fato de eventualmente você condenar o fulano a 10 anos de reclusão, está condenado, tem todo um sistema de justiça, você tem prova, você tem que escrever, você tem que fundamentar. E o fato do outro não concordar faz parte. Sabe, eu acho que a gente tem que começar a aprender a trabalhar com a opinião que não é igual à sua. Eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Estadão a doutora Ivana Davi, desembargadora, e o doutor Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia. Doutor Jacó, falei aqui no bloco anterior aqui, que o senhor já atuou no direito. O senhor poderia contar aqui para o nosso internauta da sua experiência, quanto tempo o senhor ficou no direito até transitar para a psicologia? Conta para a gente. Eu trabalhei no direito de mais ou menos de 25 a 30 anos, inclusive trabalhei num período inicial da ditadura, trabalhei como advogado naquele período de presos políticos. Eu tinha vindo de uma experiência militar, eu fui comandante
da 1ª Companhia de Fuzileiros do 4º Regimento de Infantaria. Então era também uma experiência muito interessante, porque eu fiz parte dos grupos que não concordaram com o golpe militar, que aliás saiu da minha cidade, Juiz de Fora. Diga-se de passagem que eu comecei servindo em Juiz de Fora e tive que me transferir para São Paulo por perseguição de oficiais que eram ligados à ditadura. Então vim para São Paulo, aliás, um deles, um dos maiores torturadores da ditadura, que consta lá no livro da Anistia. Então a minha militância forense foi sempre, como disse a doutora Ivânia, é papel do advogado, aliás, é papel do advogado, às vezes é um papel, principalmente na área do crime, é um papel de embate, de choque, porque ele deve defender a causa, de preferência uma causa na qual ele acredite. Eu, por exemplo, sabe, doutora, eu nunca advoguei em causa que eu não acreditasse. Essa é uma questão ética muito discutida, a gente sabe. Sim. Que existe a norma geral de que o advogado contratado deve encampar a causa dos... Mas eu, particularmente, sempre tive essa decisão. Suas causas de impedimento e suspeição. Exatamente. Eu sempre me limitei muito. Aliás, não só como advogado, mas como psicólogo e como pessoa. Eu também acho que é um direito e, às vezes, isso não é bem entendido. Por sinal, eu tenho um depoimento curioso a comentar. Nessa semana que passou, eu coloquei uma postagem na internet de 2 fotos. Uma do candidato, pré-candidato à presidência da República, do Plínio de Arruda Sampaio, que me visitou no consultório. E 2 dias depois pus a fotografia do bispo Edir Macedo. Bom, eu fui atacado pela direita e pela esquerda. E eu acho que isto, na minha opinião, é uma tendência imatura, neurótica, de uma sociedade infantilizada como é a sociedade brasileira. Não aprendeu ainda a respeitar, como disse a doutora Ivânia, posições diferentes e principalmente não aprendeu ainda a respeitar que você pode divergir de alguém, mas entender que essa pessoa é um ser humano que tem que ser ouvido. Eu fiz um comentário, até num programa também, num site, e eu disse o seguinte, que a democracia é um coral de muitas vozes, mas não é só democracia, é a maturidade. Você, dentro da sua família, com seu pai, sua mãe, seu irmão, vai encontrar divergências, isso não implica anular o outro. Eu posso perfeitamente conversar com alguém de direita e de esquerda e entendê-lo como ser humano. E devo fazer isso. Agora, a tentativa de pressionar, de proibir esse patrulhamento que está acontecendo hoje, principalmente pela internet, mas em geral, até dentro de certas famílias. Você tem a posição de cá e eu tenho a posição de lá. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu não converso. Isto, antes e acima de tudo, na minha opinião, é uma tendência infantil e neurotizante. Eu tenho uma dúvida ainda pegando esse gancho da advocacia, né? O advogado pode abrir mão daquele caso, como o senhor diz, se for o caso dele não achar que aquilo condiz com a sua verdade. Mas todos não têm direito a uma defesa? E eu lanço essa questão para vocês dois, quer dizer, sim, eles vão achar alguém que os defenda? Sim, mas o próprio Estado, por exemplo, no mundo criminal, você tem toda uma estrutura de advocacia do Estado, onde se eventualmente ele não tiver condições, ou nenhum advogado particular quiser pegar a causa dele, a Defensoria Pública pode atuar e depois eu fixo honorários, né, porque se ele é uma pessoa que tem boas condições, em tese a Defensoria não poderia atuar. Em casos extremos, eu já tive um caso desse em queixa-crime. A Defensoria atua e eu fixo honorários para que ele pague o Estado que arrumou, que determinou um defensor. Todos, não existe julgamento sem defesa. Isso é uma norma constitucional, o advogado é indispensável à justiça, né? Todo mundo tem que ser assistido por um advogado e existe mecanismo dentro da própria lei que, se eventualmente nenhum advogado do Brasil quiser atuar naquela causa, eu, como juiz, como Estado, determino que o Estado promova a sua defesa e, se é uma pessoa com condições, vai ser inclusive
obrigado a pagar essa defesa que nenhum advogado privado quis, mas que o Estado tem essa ferramenta e é obrigado. Não existe julgamento sem defesa no Estado brasileiro. Doutor Jacó, a gente falando um pouquinho agora ainda sobre o direito no divã, que é o tema aqui do nosso programa, como é que o senhor avalia o atendimento psicológico, a doutora Ivana também pode falar sobre isso, dos profissionais do direito, né? Muitos deles têm suas questões e, por vezes, precisam de alguma ajuda. Ainda precisamos avançar nesse sentido? Qual que é a análise que a gente pode fazer aqui? Bom, eu acho, e quando eu vinha para fazer o programa com você, o que eu pensei muito foram nos números que a doutora Ivânia estava denunciando. Nós temos a terceira população carcerária do mundo no Brasil. Eu tive várias experiências com prisões, com penitenciárias, tanto como advogado, enquanto psicólogo, tanto na época da ditadura como depois na pós-ditadura. As condições prisionais brasileiras são catastróficas, absolutamente catastróficas. São péssimas, são terríveis. E eu queria dizer o seguinte, infelizmente eu não vejo mudança nenhuma para melhor. Quer dizer, da época que eu começo a advogar até hoje, eu sempre vi violência, brutalidade, falta de condições mínimas enquanto advogado. E eu lamento muito, porque passaram governos que se consideram de esquerda, direita, meia esquerda, para frente e para trás. O fato é que nós temos hoje, como disse a doutora Ivânia, uma população carcerária de 650 mil pessoas que não tem o menor atendimento. O sujeito é jogado ali dentro muito pior do que lixo humano. Não tem ensino nenhum, não tem atendimento médico, não tem atendimento psicológico, que eu acho que deveria ser absolutamente essencial. Muitas vezes discuti com vários desses presidentes da República, apresentei projetos, fui presidente da Comissão Nacional de Direito do Menor, fui ao Senado, uma vez um dos senadores, prefiro nem declinar o nome, porque ele morreu, aí é uma questão de elegância, não vou declinar o nome, ele virou e disse, não, mas o que o senhor está propondo transformaria os hotéis brasileiros, as prisões brasileiras em hotel. Ah, mas isso é surrealismo. Mas como assim? É só não transformar em chiqueiro e chafurdando, porque as condições são mais ou menos assim. Então é preciso psicólogo para o sujeito que está preso, como disse a doutora Ivânia, para o casal que está brigando ali, às vezes, introduzir mais processo de mediação, não sei se a senhora concorda, até para aliviar esse peso tremendo, não é? Tem dado muito certo no tribunal. Tem dado muito certo. Então, a minha sensação é que é preciso cruzar a psicologia com o direito, inclusive nas faculdades. Na faculdade de psicologia, ter pelo menos 1 ou 2 semestres de direito e vice-versa. E acho que é muita pressão também para os operadores do direito, né, doutora Ivana? Tem nesse cenário todo que o doutor Jacó falou, dos presídios. Sim. O que a gente tem é o seguinte, direito é a ciência que rege a vida em sociedade. Essa é a definição de direito. O juiz, o advogado, o promotor de justiça, todos os envolvidos, os players, né, desse grande jogo, são todos seres humanos como nós. O grande desafio da nossa época, não sei se o professor concorda comigo, é primeiro o ser humano se descobrir quem é. Eu acho que hoje a grande dificuldade de viver em sociedade é que a pessoa não sabe nem quem ela é. O momento que o homem sabe quem ele é, conhece os seus defeitos, assume a posição de que eu tenho que me melhorar. Porque se você não souber quem você é, os seus limites, como é que você vai fazer isso com o outro? Então, primeiro a gente tem que trabalhar isso em todos. Feliz daquele que pelo menos tem o mínimo de consciência de quem é. Tem o mínimo de consciência das suas limitações. E é dentro dessa limitação que a gente vai trabalhar a sua humildade de não saber tudo e ir buscar o auxílio do outro player. Porque se somos todos, se estamos todos no mesmo tabuleiro, sempre trabalhando pela probidade, pela ética, por um mundo melhor, eu preciso de um psicólogo, preciso de um sociólogo, preciso de um psiquiatra, preciso. Então, e isso é saber o seu limite. Né? O ser humano tem que se conhecer e é com esse outro olhar, que não é o meu, que a gente vai tentar achar o melhor caminho. É isso que talvez a gente tenha que trabalhar melhor no ser humano.
E dentro dos presídios, principalmente, a função da pena é retributiva e é de emendar. E como é que eu vou emendar um ser humano que praticou um latrocínio? Ele roubou, para roubar o meu telefone celular, e deu um tiro na minha cabeça. Para roubar um telefone celular. E ele vai preso, eu vou ser enterrado e ele preso. Bom, e aí? A pena é de 15 a 20 anos de reclusão. Então eu vou pegar um ser humano e ele vai 15 anos para o presídio. Aí vem aquela teoria de que vai ficar um ano e vai solto. Não vai. O latrocínio não sai em um ano. Ele tem que praticar, tem que cumprir uma parte da pena, é crime hediondo. Essa pena depois ele vai para um outro regime que é o semiaberto. Mas é sine qua non, para que ele também se descubra onde errou, se é que ele tem esse interesse. Mas aí vem a teoria de que, mas ele não se arrepende. Mas ninguém conversou com ele para saber se ele se arrepende ou não. Qual é a motivação? Normalmente isso vem atrás da droga. Quer dizer, é isso que a gente tem que trabalhar melhor. O fato de só segregar, nós vamos chegar numa população carcerária hoje do CNJ de 666 mil homens presos. Bom, constatei isso. E agora? Risco e jogo fora? Não é o que a lei pede. É recuperar. E vai ter que ter um auxílio, logicamente, de alguém que não seja do direito. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas agradecendo muitíssimo a presença da doutora Ivana Davi, desembargadora que esteve aqui no Mentalistas conosco, direito no divã, e também o doutor Jacó Pinheiro Goldberg, doutor em psicologia. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado a você. Eu que agradeço, sempre uma honra poder falar. Obrigada pela sua audiência toda segunda-feira comigo aqui no Mentalistas. Boa semana e até mais. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.